Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito importante e é uma demanda que eu percebo que é muito crescente nesses dias. Certamente você conhece alguém que se encontra frustrado pelo não cumprimento de uma promessa de Deus em sua vida. Diversas vezes eu converso com pessoas que falam para mim assim: Tiago, eu recebi uma palavra de Deus, mas essa palavra não se cumpriu e parece que não há nenhuma perspectiva dela se cumprir. E normalmente essas pessoas, quando conversam sobre isso, elas se encontram num estado mínimo de frustração e algumas até a ponto de abandonar a própria fé por desacreditarem da palavra de Deus, por acharem que foram enganadas por receberem uma palavra que não se cumpriu e nem vai se cumprir. Talvez você mesmo que está assistindo nesse momento seja uma dessas pessoas. E eu quero te ajudar aqui na compreensão de como essas coisas acontecem, para que você não se frustre por conta de uma expectativa errada. O que acontece? Muitas vezes eu percebo que as pessoas, elas pensam que as promessas de Deus são como passe de mágica. Deus prometeu, então ele tem que cumprir. Ele vai cumprir de algum jeito. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, Deus tem que dar um jeito de cumprir a sua promessa, senão ele estaria sendo infiel à sua palavra. Eu concordo com tudo isso. Tudo que Deus falou, ele vai cumprir. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: normalmente uma promessa de Deus possui uma condição e um benefício. E as pessoas costumam atentar mais para o benefício do que para uma condição. Tem um exemplo muito claro disso no Antigo Testamento, que é lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa fantástica de Deus para toda uma nação, a nação de Israel. Mas perceba que nessa promessa existem 4 condicionais: se humilhar, orar, buscar a Deus e se arrepender dos maus caminhos. Só concluídas essas 4 condicionais é que vem o benefício de Deus ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Lá no Novo Testamento tem um versículo também que é um dos mais conhecidos da Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, no qual está escrito assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu devido tempo ele te exaltará. Muitas pessoas querem ser exaltadas por Deus, mas nem todas estão dispostas a se humilhar debaixo da mão dele. E nem essas que se humilham nem sempre estão dispostas a esperar o devido tempo do Senhor. Perceba essa promessa: humilhar-se debaixo da mão de Deus e ao devido tempo Deus te exaltará. Ser exaltado por Deus é a consequência da atitude de se humilhar diante de Deus. E mesmo assim, quando nós nos humilhamos diante da mão de Deus, existe um tempo correto para o cumprimento de todas as coisas. Eu percebo que esses são os 2 maiores equívocos quando uma pessoa analisa se a promessa de Deus vai ou não se cumprir na sua vida. Ou ela não se atenta à condicional da promessa, que normalmente tem a ver com uma postura humana, um posicionamento humano, ou ela está impaciente, ela não espera o tempo de Deus, ela quer muito que a coisa aconteça logo. Um exemplo encorajador para nós é o exemplo do rei Davi, um dos maiores heróis do Antigo Testamento. O rei Davi, ele recebeu uma unção real, ou seja, ele foi ungido para ser o futuro rei de Israel quando ainda era adolescente. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Mas ele só se torna rei aos 30 anos de idade. Está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Davi começa a reinar com 30 anos de idade. Então perceba que entre o derramamento da unção sobre a cabeça de Davi e a promessa de que ele seria rei de Israel, até o cumprimento dessa promessa, existe um lapso temporal de anos e anos e anos. E atenção aqui, Davi não passa todos esses anos deitado em berço esplêndido. Davi não fica apenas descansando, parado, esperando a promessa se cumprir. Não, pelo contrário. Nesse lapso temporal acontecem muitas coisas com Davi, como por exemplo, matar um leão, matar um urso cuidando das ovelhas do seu pai, se tornar um músico particular do rei Saul, tamanho talento musical que ele tinha para tocar harpa. E a principal das histórias da vida de Davi, a mais conhecida delas, ele derrota o gigante Golias. Então perceba que Davi chega a colocar a sua vida em risco num duelo contra um soldado bastante gabaritado de outro exército.
Tudo isso porque ele confiava na promessa do Senhor. Então, o período entre o derramamento da promessa e o cumprimento dela é preenchido por Davi através de obediência e posicionamento. Um exemplo que ficou muito claro para mim para compreender como uma palavra é gerada em nossas vidas é o exemplo de uma mulher grávida. Pense comigo, uma mulher grávida, assim que ela tem conhecimento da sua gravidez, assim que ela tem o conhecimento de que está esperando um filho, imediatamente ela começa a mudar todos os seus costumes. Ela muda a sua alimentação, ela já não come as mesmas coisas, ela já toma cuidado sobre os líquidos que ela vai ingerir, ela já começa a comprar roupas adequadas para a sua gestação, ela toma cuidado inclusive com o subir e descer escadas, porque a articulação de uma mulher grávida se torna um pouco mais flexível e há um risco de ela tomar uma queda e se lesionar gravemente, inclusive vir a perder o bebê que ela carrega dentro de si. Então perceba que a mulher grávida não espera o bebê nascer para mudar de rotina, pelo contrário, ela muda de rotina justamente para o bebê nascer. Acontece que se uma mulher engravidar e ela continuar com diversos hábitos da sua rotina, que são hábitos destruidores para o feto, pode ocorrer inclusive um aborto espontâneo, aquele bebê pode vir à morte pela ausência de cuidado. Se você prestar atenção, normalmente é isso que acontece com as promessas de Deus em nossas vidas. Eu vejo muita gente que se encontra paralisada, esperando uma promessa se cumprir para poder tomar uma postura de obediência e submissão diante de Deus. E pela promessa não ter se cumprido, essa pessoa nunca se posiciona. Ela, na verdade, não está gerando a promessa, ela está abortando a promessa. Da mesma forma que uma mulher grávida não pode esperar o bebê nascer para mudar a sua rotina, pelo contrário, ela tem que mudar a rotina para proporcionar um nascimento saudável para o seu bebê. Nós também devemos nos posicionar antes do cumprimento da promessa, porque normalmente é nesse posicionamento que se encontra a condicional para o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. Eu sei que tem muita gente que se encontra frustrada, e a frustração normalmente não é o centro do problema, é apenas o sintoma. Normalmente uma frustração está ligada a uma expectativa equivocada e muitas pessoas acreditam que as promessas de Deus são como passe de mágica e não se atentam a muitas condicionais para o cumprimento dessas promessas. E mesmo que você já tenha se atentado ao cumprimento dessas promessas, talvez você esteja assistindo esse vídeo dizendo: Thiago, eu já me posicionei, eu estou em obediência ao Senhor, eu fiz tudo o que Deus pediu. Eu te peço para que você aguarde o tempo correto, como nós meditamos no início desse vídeo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e ao seu devido tempo Deus irá te exaltar. Se posicione e guarde o seu coração em paciência, sabendo que o tempo de Deus é melhor do que o seu e a vontade dele é melhor do que a nossa. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, siga o nosso canal, ative as notificações, também compartilhe com um amigo e não se esqueça também de deixar um comentário aqui embaixo. Talvez você até tenha um testemunho a compartilhar. Eu tenho certeza que muitas pessoas também podem ser edificadas por aquilo que você relata. Valeu? Que Deus te abençoe e até a próxima.